todos, tudo bem? Nessa videoaula eu vou explicar para vocês como é que nós vamos fazer os cálculos relativos à prática de determinação de cálcio e magnésio trocáveis no solo. Bom, então todo mundo aqui fez dois procedimentos, duas titulações em duplicata. O procedimento A, que foi um procedimento realizado em pH igual a 10, onde foram determinadas as concentrações de cálcio e magnésio em conjunto, sem que o titulador, que é o EDTA, fizesse a distinção entre o que era cálcio e magnésio. Então aqui a gente está fazendo a quantificação total de ambos os íons. Já o procedimento B, ele foi feito em pH igual a 12. Aqui, devido à alcalinização da solução, a gente elimina o magnésio e faz a quantificação apenas do cálcio. Então, a gente observa, por exemplo, aqui nos meus valores hipotéticos, que num procedimento A, por exemplo, se eu gasto um volume de 8,7, no procedimento B, eu vou gastar um volume sempre menor, porque aqui eu vou estar quantificando apenas um dos íons. No caso, o cálcio, já que o magnésio está omitido, tá bem? Bom, como é que eu vou então encontrar a quantidade de EDTA que eu gastaria, supostamente, se eu fosse quantificar apenas o magnésio? De forma indireta, por diferença, fazendo aqui a subtração de 8,7, que é o que eu gasto quantificando os dois, menos 5,3, que é aquilo que eu gasto de EDTA quantificando apenas o cálcio, aqui 3,4 é o volume que eu gastaria de EDTA caso eu fizesse uma titulação onde só tivesse magnésio nessa minha amostra, tá bem? Então, aqui para esses cálculos, nós vamos utilizar o volume de 5,3 para a gente encontrar a concentração de cálcio em centimol carga por quilo e o volume de 3,4 para encontrar a concentração de magnésio em centimol por quilo. Tá bem? Lembrando que vocês vão ter a duplicata, então basta refazer o cálculo para os volumes para cada um dos casos. Bom, então a gente vai iniciar aqui fazendo o cálculo para o cálcio trocável. Lembrando que para essa determinação eu vou utilizar o volume de EDTA gasto no procedimento B, que foi um procedimento feito em pH igual a 12. Bom, para encontrar essa concentração de cálcio, eu vou iniciar fazendo a concentração da solução tituladora de EDTA vezes o volume gasto de EDTA nesta titulação em pH 12 igual a massa dividido pelo milimol. O que é o milimol? O milimol, ele representa a massa, aqui no caso atômica, do átomo, dividido por 1000. Então, o que eu teria aqui é 40, que é a massa atômica do cálcio, dividido por 1000. Então, 0,04, tá bem? Bom, dando continuidade, qual é a concentração de EDTA que eu utilizei nessa minha titulação? Observe se foi a mesma concentração de EDTA que você utilizou no seu caso. Aqui no meu caso foi 0,0125 mol por litro. Gastei um volume de 5,3. Vejam aqui o meu dado, 5,3, tá bem? Igual a massa de cálcio que eu quero encontrar, dividido pelo 0,04. Quando eu faço esse cálculo aqui, que é um cálculo matemático, eu vou passar o 0,04 para o outro lado dividindo, então vai ficar 0,0125 vezes 5,3 vezes 0,04. Essa massa de cálcio que eu encontro aqui vai ser
0,027 gramas, tá bem? Representa a massa de cálcio presente nos 25 ml de extrato que, né, vocês ou eu, ou os técnicos, né, extraíram lá daquele Elemaia que estava embocado, né, que estava inclinado, na realidade, que a gente tirou 25 ml e colocou no Elemaia para fazer a titulação. Então essa é a quantidade de magnésio que eu tenho, de cálcio que eu tenho nesse volume de extrato. Bom, eu vou fazer agora o cálculo fazendo a projeção de quanto eu teria lá naquele Elemaia que estava inclinado. Lá eu tenho 100 ml de extrato. Então, se 0,027 gramas é o que eu tenho em 25 ml de extrato, qual é a massa que eu teria nos 100 ml de extrato? Bem, vou achar aqui o x nessa regra de 3. 0,0027 vezes 100 dividido por 25. O meu x aqui, ele vai ser igual a 0,0106 gramas. Então, o que eu tenho aqui é a massa de cálcio presente nos 100 ml de extrato, tá bem? Quanto tem de solo ali dentro, né? Vocês mediram em ml, o que a gente vai fazer aqui uma relação direta para grama. Então, ali naqueles 100 ml de extrato, naquele Elemaia inclinado, eu tenho o equivalente a 10 gramas de terra fina seca ao ar. Então, eu posso dizer que essa massa de cálcio que eu acabei de encontrar é a massa de cálcio correspondente a 10 gramas de terra fina seca ao ar da minha amostra, ok? Bom, como eu quero esse resultado expresso em centimol por quilo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a projeção dessa massa para 1 quilo. Então, vamos lá. 0,0106 gramas de cálcio é o que eu tenho em 10 gramas de terra fina seca ao ar. Qual é a massa que eu teria em 1 quilo? 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Eu preciso, lembrem, na regra de 3, sempre obedecer a similaridade entre as unidades. Então, aqui eu tenho o equivalente a 1 quilo. Tá bem? Vou resolver aqui a minha regra de 3. O meu x vai ser igual a 0,0106 vezes 1.000 dividido por 10. O meu x aqui, então, é igual a 1,0600 gramas, né, de cálcio que eu tenho em 1 quilo de terra fina seca ao ar. Mas lembrem, eu não quero a minha resposta em gramas por quilo de terra fina seca ao ar. Então, eu preciso, né, obedecer como está sendo solicitado. No caso, eu quero em centimol carga por quilo. Então, eu preciso converter esta massa aqui, tá bem, em centimol. Então, 1 centimol carga, ele equivale à massa, no caso aqui atômica, né, do cálcio, que é o que a gente está fazendo, dividido pela valência desse elemento, dividido por 100. Eu preciso achar o x, que é a quantidade de centimol carga, que equivale à massa que eu acabei de calcular, que é essa de 1,0600 gramas, tá bem? Então, vamos lá resolver. Então, 1 centimol carga equivale a 40 dividido por 2 dividido por 100. Quantos centimols? Equivale a 1,0600 gramas, né? Vou continuar resolvendo. 1 centimol carga equivale, então, a 0,20. X equivale a 1,0600.
Eu estou convertendo a massa que eu encontrei por quilo para centimol por quilo. Vou agora achar o valor de x. O valor de x é igual a 1, né? 1 vezes 1,0600 dividido por 0,20. O meu valor de x aqui, resolvendo, é igual a 5,3 centimol carga. Essa quantidade de cálcio, né, é a que está para 1 kg de terra fina seca ao ar. Então, eu posso dizer que eu já encontrei aqui o meu valor, 5,3 centimol carga, tá bem? Bom, agora eu vou, depois repetir, porque eu vou ter um outro valor aqui, eu vou repetir todo o cálculo, mudando apenas aqui, o volume que, eu gastei especificamente, tá bem? Agora, o cálculo que nós vamos fazer é um cálculo para magnésio. Eu vou encontrar a concentração de magnésio, trocável no solo, e para essa situação eu vou utilizar o volume obtido por diferença, tá bem? Lembrando que a gente está achando esse valor de forma indireta, já que nunca efetivamente a gente chega de fato a titular o magnésio. Então eu vou começar fazendo a concentração de EDTA vezes o volume de EDTA, sendo igual a massa dividido pelo milimol. Lembrando, o que é o milimol? É a massa atômica dividido por 1000. Então, aqui é 24, que é a massa atômica do magnésio, dividido por 1000, que vai dar 0,0240. Estou mantendo aqui 4 casas decimais. Então, vamos resolver aqui. 0,0125 vezes 3,4, que foi o volume de EDTA que eu encontrei por diferença, tá bem? Igual a massa dividido por 0,0240. Então, aqui a massa de magnésio que eu vou encontrar é a massa igual a 0,0125 vezes 3,4 vezes 0,0240. Essa massa, então, de magnésio, é igual a 0,0010 gramas. Esta massa que vocês aqui acabaram de achar comigo é a massa de magnésio que eu tenho nos 25 ml de extrato, que foi aquele extrato que eu pipetei do LMA inclinado e titulei, teoricamente, com EDTA. Lembrando que do magnésio a gente acha esse volume por diferença. Bom, agora eu preciso fazer a previsão de qual é a massa de magnésio que eu tenho no LMA inclinado lá, da onde eu retirei esse meus 25 ml de alíquota. Então, 0,0010 gramas corresponde a 25 ml de extrato. Qual é a massa? Que corresponde a 100 ml de extrato. Vou resolver essa minha regra de 3. 0,0010 vezes 100 dividido por 25. O meu valor de x é igual a 0,0041 gramas. Esta massa aqui é a massa que eu tenho nos 100 ml do extrato, que é equivalente a 10 gramas de TFSA. Isso porque o que eu tenho lá dentro do extrato são exatamente as 100 ml de 10 gramas de TFSA que foram pesadas e colocadas para fazer a extração. Como eu quero o meu resultado para 1 kg de terra fina seca ao ar,
eu vou fazer aqui mais uma regra de 3. 0,0041 gramas é o que eu tenho em 10 gramas de terra fina seca ao ar. Qual é a massa de magnésio que eu vou ter em 1000 gramas de terra fina seca ao ar? Lembrando que eu estou usando aqui grama porque eu preciso ter a similaridade. Coloco 1000, que equivale exatamente a 1 quilo. Então, meu X é igual a 0,0041 vezes 1000 dividido por 10, tá bem? O meu X aqui, então, é igual a 0,4080 gramas de magnésio. Essa é a massa de magnésio que eu tenho em 1 quilo de terra fina seca ao ar. Vale lembrar, não podemos parar aqui, porque essa massa de magnésio, que está em gramas por quilo de terra fina seca ao ar, não está coerente com a unidade como ela foi pedida. Ela foi pedida em centimol. Então, eu preciso converter essa massa em gramas para centimol. Vamos lá, como é que eu vou converter? 1 centimol carga equivale à massa atômica do elemento dividido pela sua valência, e isso dividido por 100. E aí eu vou conseguir achar o X, que é a massa de centimol, que equivale a essa massa que eu acabei de encontrar em gramas para 1 quilo. Tá bem? Então, vamos lá aqui fazer. 1 centimol carga equivale a 24, que é a massa atômica do magnésio, dividido por 2, dividido por 100. Qual é o X quando eu tenho uma massa de 0,4080 gramas, 1 centimol, então, carga, equivale 24 dividido por 2 dividido por 100 é igual a 0,12, e o meu X vai equivaler aqui a 0,4080 gramas, que é justamente o que eu quero encontrar. O meu X, então, é igual a 1 vezes 0,4080 gramas dividido por 0,12. O meu valor de X, resolvendo, é igual a 3,40 centimol carga. Essa, então, é a quantidade de magnésio em centimol carga que eu tenho em 1 quilo de terra fina seca ao ar, E aí, desse jeito, eu posso, então, preencher aqui a minha tabela. 340, 340 centimol carga por quilo de terra fina seca ao ar. Obviamente, você vai repetir para a segunda alíquota, aqui vai estar bem aqui, e depois para a segunda alíquota do magnésio, podendo calcular, então, média desses valores. Tudo bem? Qualquer dúvida, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Até a próxima!